Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total e você está em mais um episódio do GP Total Corrida a Corrida, temporada 1985. Chegamos ao round 14 da temporada, acontecida 40 anos atrás. O Grande Prêmio da Europa, disputado no tradicionalíssimo Autódromo de Brands Hatch. E é claro que Grande Prêmio da Europa era só um eufemismo para colocar mais uma etapa europeia dentro do calendário em algum país que já tinha sediado alguma corrida. Nesse caso, em 85, Silverstone foi o palco do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, então o Brands Hatch ganha esse título, mas na verdade o Brands Hatch foi selecionado, foi elencada para sediar uma etapa da temporada 85, porque houve um projeto cancelado de circuito de rua e a tradicional pista inglesa acabou recebendo uma das corridas que foi decisiva para essa temporada. E claro que para a gente poder contar todos esses detalhes da corrida, tenho aqui a companhia, mais uma vez, do meu amigo Márcio Madeira. Boa noite, amigão. Boa noite, Lucas, pessoal de casa. Uma alegria estar com vocês aqui, acompanhando agora a reta final da temporada, um momento decisivo e uma corrida, assim, ainda bem que teve. Na verdade, a temporada 85 teve muitas alterações em relação ao planejamento inicial, né? A gente já tinha visto que Portugal foi puxado para frente, tinha previsão do segundo GP em Dallas que não aconteceu. Spa foi adiado porque o asfalto não estava pronto na data marcada originalmente. E teria o GP de Roma, que acabou não acontecendo. Só o Lucas corria em Roma muito bem no Gran Turismo 2. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Vou registrar para a eternidade aqui. Fazer duas provas de 2 horas, com 3 décimos de diferença, no tempo total, não é para qualquer um. Então vamos seguir aqui. Brands Hatch entrou no calendário. Enfim. Brands Hatch entrou no calendário nessa reta final e foi curioso, porque na verdade a Williams já vinha muito forte, vinha crescendo muito. A gente viu já que em Monza já não venceu porque quebrou, mas já estava inalcançável. Em Spa, o Ayrton vence com uma atuação perfeita na pista, hora molhada, hora mais um pouco, não chegou a ficar seca, mas alternando aí com trilho e mais molhado. O Ayrton chamou a responsabilidade com o carro que estava rateando e venceu as Williams ali. Mas a partir de Brands Hatch eles introduzem a versão FW10B, um carro com evoluções, e a versão definitiva desse carro, e é um carro que realmente se torna praticamente imbatível. Não seria totalmente imbatível, porque o Ayrton ainda faz 2 dessas últimas 3 poles e tinha condição de brigar, mas um carro que realmente estava muito forte e com pilotos muito motivados. O Mansell crescendo muito mais, já tinha sido o segundo colocado em Spa e estava amadurecendo a vitória do Mansell. E o Keck muito forte, muito motivado a enfrentar também, sobretudo o Ayrton. Ele inicialmente estava disposto a dar lição ao Ayrton, ele estava muito incomodado. E tinha chegado, e o Nelson muito forte nesse fim de temporada também. Então, Brands Hatch essencialmente é a luta da Williams, dos 2 pilotos da Williams, com os 2 pilotos brasileiros. Só quem enfrentou, de fato, as Williams em Brands Hatch foram Nelson Piquet e Ayrton Senna, os 2 com atuações que justificam toda a reputação que eles fizeram e explicam por que foram tricampeões. Atuações magníficas. E os carros, e a pista também era muito precioso. As edições de 85 e 86 de Brands Hatch com aqueles carros turbo são muito preciosas, porque mostram uma sensação de velocidade que você não vê igual. Não tem outro lugar em que você possa ver, durante a classificação, tamanha sensação de velocidade, chega a dar angústia. Você vê que os carros não cabiam na pista, era muita potência, pouco pneu, pouca aderência, pouca pressão, pouca carga aerodinâmica, pouco freio, pouca pista muito estreita, e não tem uma reta praticamente. Os carros querem ganhar velocidade, e você tem que... Parece um rodeio. A sensação de que o piloto está com o capacete na mão e toreando como se fosse num rodeio, porque o carro quer andar e a pista não deixa de desenvolver, e o piloto tem o trabalho de estar controlando. Então, assim, muito espaço para a atuação do piloto. Você não vai dizer para mim que a Lotus
era mais carro do que a Williams naquele momento, ou que a Brabham era mais carro que a Williams naquele momento. Mas era uma pista tão precária a situação, o piloto estava administrando tanta crise, como falava, sempre a gente vai lembrar do Agreste aqui, era tanta administração, gerenciamento de crise, que o piloto tinha espaço para botar a faca entre os dentes e fazer diferença. E os carros estavam evoluindo absurdamente, Lucas, absurdamente. Só na sexta-feira, a melhor volta do Ayrton foi 2,8 segundos mais rápido do que a pole do Prost 84. E ainda tirou mais 9 décimos no sábado, quer dizer, foram 3,7 segundos de mudança de um ano para o outro da pole position. Um absurdo. 3,7 segundos de um ano para o outro. Numa pista que você já olhava em 84 já dava medo. E eles tiram 3,7 segundos. A pole do Ayrton, bom, vamos falar. O Nelson faz uma volta sensacional com a Brabham no sábado em 1,74. Uma volta estrondosa. E parecia que a pole ia ficar com o Nelson, batendo as Williams. O que mostra, rende muito tributo ao trabalho que ele fez ao longo do ano todo. E o Ayrton tem uma primeira volta que era mais rápida ainda, mas foi bloqueado, foi atrapalhado, e na segunda volta ele consegue fazer um 7-1. Um 7-1, o Brasil tem outro significado, mas 1 minuto, 7 segundos e 1 décimo. Uma volta ainda baixando 3 décimos do tempo do Nelson, uma volta que também consta no jogo Gran Turismo 6, lá, como desafio para você tentar igualar. Por acaso essa eu não igualei, o carro, seu irmão igualou, né, o Guilherme Giavone igualou esse tempo, bateu lá, eu não consegui bater. Foi o único desafio que eu não consegui fazer, porque realmente mostra ali como era difícil, como você tinha que arriscar para fazer aquela volta ali. E é uma volta antológica também. E aí a gente tem uma situação extremamente bizarra, porque foi uma luta titânica para conseguir a primeira fila dos brasileiros, o Ayrton na pole, o Nelson ao seu lado, e as Williams atrás. E aí o Nelson comete um erro incompreensível. Na hora do grid de largada, ele alinha, em vez de parar no colchete do segundo, ele para no colchete do quarto colocado. E fica um espaço vazio. É um negócio... O Ayrton em primeiro, o Nelson largando em quarto. E aí o Mansell olha para aquilo ali, tem um momento de tela azul, que ele fala, o que eu faço? Aí ele chega a parar no lugar do quinto, no colchete do quinto, mas aí ele vê o colchete do terceiro ali à frente dele vazio e fala, eu vou pro terceiro. E aí o Mansell, que fez um tempo pior do que o Nelson na classificação, larga à frente do Nelson na corrida. Isso teria que ter sido abortada a largada. Em condições normais, a largada, esse procedimento de largada teria que ter sido abortado. Mas favoreceu um piloto inglês no Grand Chat. Então, todo mundo falou, bom, o Nelson fez a besteira. Porque o Nelson não prejudicou só ele prejudicou todo o lado par do grid. Todo lado, aí o strafe, talvez com consciência pesada, recua o colchete também, e aí volta a ficar todo mundo parelho. Mas, assim, é um troço louco, um troço totalmente, enfim, é inacreditável isso. E aí mas antes da gente entrar no apagar da luz verde, porque a Fórmula 1 era feita disso, a gente tem que falar dessa participação especial do John Watson pela McLaren. A gente tem que lembrar que o Niki Lauda teve aquele acidente, acabou machucando o pulso. A McLaren chama aquele piloto que correu pela equipe entre 1980 e 1983, fez 4 temporadas, algumas vitórias memoráveis, Detroit 82, Long Beach 83, a maior delas, mas também Silverstone 81, que acaba sendo a primeira vitória de um chassi de fibra de carbono, todo conquistado pelo John Watson. Ele é recrutado pela McLaren para justamente poder pilotar esse carro número 1, e ele tem um depoimento que é emblemático sobre Ayrton Senna, porque afinal de contas ele estava lá e ele pôde ver de uma forma bastante privilegiada do cockpit de sua McLaren o comprometimento do Ayrton nessa loucura que era o Qualify desse tempo. Foi provavelmente a maior declaração, a declaração mais contundente que um adversário, que um piloto deu a respeito do que era a pilotagem do Ayrton, uma volta de classificação no auge da era turbo, né? Na volta rápida do Ayrton, o Watson estava dando uma volta rápida. Ele estava numa volta de tempo, e aí ele vê a Lotus preta surgindo como a morte atrás dele, né? Vindo com tudo, e aí ele, no mergulho para Jingle Bell, ele dá espaço, o Ayrton passa que nem um raio por ele, e ele, muito sensível, e uma fase de carreira, o Watson muito honesto, né? Uma pessoa muito honesta, muito honesto, a palavra é essa.
sem qualquer pretensão de ser o maior da história, de não reconhecer quando vê alguma coisa grandiosa, ele deixa de ser piloto naquele momento para ser espectador e ver como o Ayrton pilotava um carro turbo, e ele até, além de descrever tudo que ele viu, ele falou em 2, 3 segundos, ele conseguiu perceber tudo que o Ayrton estava fazendo, a forma como estava mantendo o turbo girando, enquanto cambiava, enquanto procurava o ponto certo de tangente, enquanto buscava velocidade de ataque, e a forma como, quando deu pedal, o turbo já estava entregando torque, porque ele vinha pedalando, vinha mantendo ali a turbina muito próxima da zona de torque. E aí ele fala, se eu tivesse qualquer dúvida de que meu tempo de piloto tinha acabado, naquele momento eu não tinha mais dúvida nenhuma, porque ver aquele tipo de pilotagem, ele falou, eu estou velho demais para isso, né? Lembrando aí os nossos amigos de máquina mortífera, né? Estou velho demais para isso. Enfim, ele foi honesto o suficiente de reconhecer que, ele fala, no duro, era um mestre dominando uma máquina, né? Realmente é um depoimento que se tornou histórico, né, que ele concedeu, se não me engano, ao Christopher Hilton. O Christopher Hilton, que ele deu essa entrevista, falando sobre quanto ele ficou impactado por ver o Ayrton. E de fato, olha, quem puder procurar o vídeo da classificação de 85, é disponível, vale muito a pena ver. E não só o Ayrton, você vê a volta do Nelson e as voltas do próprio Mansell. Você vê que era uma briga de cachorro grande ali, os carros estavam realmente muito no limite, os pilotos estavam justificando o salário deles, e você conseguir fazer a volta que o Ayrton fez ali, conseguir se impor, colocando, se eu não me engano, tenho a impressão que foi de novo um segundo e 3 em cima do Denis. Muita informação para guardar na cabeça, mas creio que foi isso. Então, assim, é absurdo o que ele vinha fazendo realmente na classificação, e o Watson sintetizou muito bem isso ao falar da forma como parecia que tinha 4 braços e 4 pernas, né? Ele fala isso. Tudo que ele estava fazendo ao mesmo tempo, e a capacidade do cérebro de separar cada função e depois juntar tudo de novo, guiando o carro no fio da navalha, como foi. Então, impressionou muito o Watson. Imagina, se impressionou um piloto como o John Watson, né? Era alguma coisa muito especial mesmo. Vamos então à corrida e a largada em si. Esse problema de colchete, que é uma coisa loucura. Surreal. Pensar nisso. Surreal. E o Ayrton e o Mansell entraram numa disputa muito, muito forte pela primeira posição. O Mansell acaba sobrando na Druid. O Prost tentou desviar também não lembro agora de quem foi que ele tentou desviar, mas ele perde muita posição largada. O Prost chega aqui para 14º. Ele desvia e perde tração, e perde muitas posições. Eu sei que se estabelece a ordem de um jeito... já era nitroglicerina pura, né, a combinação desses 4 ali na frente. E ela se estabelece na seguinte ordem: o Ayrton em primeiro, Keck em segundo, o Nelson em terceiro e o Mansell em quarto. E era explosivo pelo quê? O Nelson era muito forte. O Nelson tinha um ritmo de prova muito forte. E ele estava... enfim, além do Keck estar totalmente sem paciência, tentando passar o Ayrton, ele também via o Nelson atrás dele. Então o Keck estava muito desconfortável naquela situação. Ele tinha muito mais ritmo de prova do que o Ayrton. O ritmo de prova dele, a gente vai ver, era demolidor. E além dele estar ali angustiado, preso atrás do Ayrton, tinha o Nelson acossando ele também. Então ele estava muito desconfortável, extremamente desconfortável naquela posição. Ele, mais tarde, ele admitiria que estava no lugar onde não devia estar, que depois também prejudicou o Ayrton. A gente vai ver o andamento da prova. Ele admitiria tudo isso, mas ele ia falar: estava milhões de milhas mais rápido e ele estava me bloqueando. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu em Brands Hatch foi um choque, foi o auge daquele choque cultural que a gente já falou algumas vezes ao longo do ano, nessa nossa série, que o Ayrton introduz uma cultura nova, a cultura da defesa de posição. Mesmo os pilotos descendentes do passado, o Fangio, o Clark, a gente pensa sempre nas maiores referências, eles, quando queriam defender posição, eles aumentavam o próprio ritmo. Tradicionalmente era assim que você funcionava. Se você não quer ser ultrapassado, você aumenta o próprio ritmo. Se você está lento, você deixa o adversário passar. E para o Ayrton não era assim que funcionava. Ele não via nada de errado nisso. A única forma que ele via não era uma maneira de correr. A única forma que ele via de correr era defendendo posição.
E eles, frequentemente, o Bartimão sintetizou isso, deixava o piloto adversário na situação de, bom, a curva vai ser minha. Você escolhe se a gente vai bater ou se você vai ceder, mas eu não vou ceder. E, eventualmente, alguns pilotos também não cederam. O Keck Rosberg, sobretudo, tomou esse tipo de postura com ele, o Alboreto também, algumas vezes, de não ceder. E falar, bom, se você quer bater, a gente vai bater. Mas tinha uma linguagem não verbal ali, uma questão de luta territorial, e você ganhar, entrar na cabeça do adversário. Tinha tudo isso em jogo. E o Ayrton, ele nas primeiras voltas, ele defende posição, e ele era talvez tenha sido o maior defensor de posição da história. Ele era especialmente bom nisso. E o Keck percebe que está perdendo muito tempo e que não vai conseguir passar de maneira convencional. Várias vezes ele tentou de maneiras convencionais e percebeu que não ia conseguir passar, então ele fala, bom, vai ter que ser na raça. Ele faz o primeiro mergulho ali em direção a Druids em posição de ataque. O Ayrton, se não me engano, na 8ª volta. O Ayrton adota uma linha defensiva, e o Keck calcula, bom, ele está fazendo a curva mais fechada, ele vai carregar menos velocidade. O Keck antecipa a aceleração da Rio, o carro chega a sair de traseira, ele dá pedal mesmo, o Keck era exuberante nesse carro, a gente já falou isso muitas vezes, ele dá pedal antes, aproveita a derrapagem que causa para o carro embicar para frente e sai como uma bala, e ele vai descendo a Surtees por dentro, num local totalmente inesperado. E ele falou, bom, eu estou por dentro aqui nessa curva, próxima à esquerda, eu estou por dentro, eu ganhei a posição. Ele não esperava que o Ayrton estivesse pronto para aquilo. O Ayrton, ele falou, bom, ele aceitou a linha de fora e falou, o Keck vai ter que fazer um traçado muito mais fechado que o meu, ele vai ter que frear antes de mim, ele não vai carregar tanta velocidade quanto eu. E o Ayrton topou, falou, tá bom, eu vou por fora. Quando o Keck percebe, a gente faz uma drag race, né, uma corrida de aceleração lado a lado ali, quando o Keck percebe que não funcionou, ele mete o pé no freio, desestabiliza o carro, o Ayrton está na frente, a roda traseira do Ayrton está mais ou menos alinhada com a dianteira do Keck, e o Keck inicia a rodada. A câmera do helicóptero mostra que eles não chegaram a se tocar, estiveram muito perto disso, mas não chegaram a se tocar. E o Keck inicia uma rodada, e o Nelson, que vem logo atrás, acerta o carro do Keck. E o Nelson ficou, inclusive, muito decepcionado com o Keck nessa manobra toda. Por mais que ele fosse o desafeto do Ayrton e tudo mais, também fosse um cavalheiro, no sentido clássico, de também entender que você não deve defender posição quando você não está com ritmo mais rápido. Que essa é o grande diferencial. O Ayrton, ele achava lícito. Se você conseguiu uma pole position, se você se matou na classificação, está lá na frente, você merece estar ali, é lícito você defender a sua posição, mesmo que você não esteja mais rápido. E aí você afeta o ritmo dos outros. Isso é que era mal visto. Você afetar o ritmo dos outros era uma coisa mal vista. E o Ayrton introduz isso na equação de, não, eu estou aqui na frente, eu vou defender a posição. E mesmo que o Ayrton muitas vezes tinha ritmo, mas ele filosoficamente, ele não gostava de andar muito rápido, né, até para evitar, minimizar, enfim, quebras e abandono por combustível. O Ayrton não gostava de andar além do necessário em corrida. Ele muitas vezes tinha reserva, mas não gostava disso. E nesse caso, o Nelson abandona no local mesmo. O Mansell passa o Keck danifica o carro, tem que ir aos boxes, fura o pneu traseiro, e com o toque do Nelson, né, ele tem que ir para os boxes. E faz uma troca miserável. O Mansell assume a segunda posição com o Ayrton em primeiro. E o Keck vai para os boxes, faz uma troca miserável, e aí o Keck volta a pista justamente à frente, para tomar uma volta à frente de Ayrton e de Mansell, com sangue muito quente, porque ele não admitiu. Admitiu depois, em entrevista, que ele estava onde não devia estar, mas continuou falando, eu era muito mais rápido. E ele queria ensinar uma lição, a verdade é essa. E aí, quando ele olha para o retrovisor e ele vê o Ayrton vindo atrás dele, liderando a prova, sendo perseguido pelo Mansell, o companheiro de equipe dele, o Keck abre um sorriso de orelha a orelha e fala, é agora. E ele assintosamente começa a bloquear o Ayrton. É isso aí, exatamente isso aí. Até fazer o Mansell passar. Até fazer o Mansell passar, Lucas. E o Mansell passa no local de bandeira amarela, onde tinha o carro da Brabham do Piquet. Então, ele ficou atrasando o Ayrton até o Mansell passar. Não satisfeito, ele deixa o Mansell passar e continua atrasando o Ayrton, para o Mansell abrir distância, abrir vantagem. Então ele foi decisivo para a primeira vitória do Mansell na Fórmula 1.
O Ayrton, depois perguntado, você acha que você ia conseguir segurar o Mansell a corrida inteira? O Mansell não tentou ultrapassagem como o Keck tentou. O Mansell estava muito mais recolhido na segunda posição, mas o próprio Ayrton falou, cara, não acho que ia conseguir segurar o Mansell a corrida inteira. Então o Ayrton não deu muita bola. E era uma cultura da época esse toque de roda, assim, e esse jogo muito mais duro do que é permitido atualmente. O Keck até falou, eu tô com 8 anos de Fórmula 1 e talvez eu tenha que voltar um mês para a Fórmula 3 para aprender a tocar roda 300 por hora. Ele estava falando do Ayrton a esse respeito. Eu acho que eu tenho que voltar para a Fórmula 3 e reaprender como é que bate roda 300 por hora. Mas, porque o Keck estava realmente estressado com isso. Estava muito estressado com isso. Embora eu acho que o Ayrton, assim, era a filosofia dele. Ele não acreditou que estava fazendo nada de errado. E, de fato, ele dava opção, ele dava espaço, ele não jogou para fora. Não foi uma coisa criminosa, não fez zigue-zague. Ele escolheu a rota dele e falou, eu vou. E isso foi muito parecido, Lucas, com o que vai acontecer com o próprio Ayrton e o Mansell na primeira volta em Jacarepaguá 86. A mesma coisa. Eles descem o retão, o Mansell por dentro, não concretiza a ultrapassagem. E o Ayrton comprometido com a trajetória da curva. Ele fala, estou por dentro na curva sul aqui, mas o Ayrton fala, você vai por dentro, eu vou por fora. E aí vão dividir a curva e o Mansell acaba rodando. É muito parecido com o que aconteceu em Bridgette. Mesmo repertório. Ele olhou e falou, bom, eu vou carregar mais velocidade aqui por fora e enquanto você não me passar, eu estou na disputa contigo. Era a filosofia do Ayrton. Era uma questão filosófica. Para ele, a estratégia dele de corrida passava por isso. Você arriscar tudo na classificação, com pneu frio, com freio frio, com tanque cheio, primeiras voltas, se posicionar, e depois, com todo mundo já girando no ritmo normal de corrida, se virar para segurar a posição. A gente viu a Ayrton ganhar muita corrida assim. Né? E isso não foi uma transição fácil. Foi um choque de cultura, como a gente vai ver no final da carreira do Ayrton, já em 94, uma mudança de choque de cultura da qual o Ayrton foi vítima. E aí ele trocou de papel, quando surge a questão do reabastecimento, a nova cultura que o Michael Schumacher e o Ross Brown introduzem à Fórmula 1 no final da carreira do Ayrton, o Ayrton pegou totalmente de surpresa. Né? Então, nesse momento ele introduziu uma mudança e depois o Schumacher e o Ross Brown vão introduzir outra que torna o Ayrton obsoleto, de certa forma. A fórmula que funcionou para ele até 93 não funcionaria mais em 94. Ele ia ter que estabelecer uma nova fórmula de vitória. Ele ficou obsoleto no final da carreira. Mas aqui ele estava dizendo para os outros que os outros estavam ficando obsoletos, que ele tinha um novo xerife, né, que ia chegar, ia fazer a pole, ia ficar na frente, vocês vão ter que passar, vão ter que se virar para passar. E aí o Keck tinha um ritmo tão violento, que ele estava uma volta atrás, né, praticamente, e ele cai mais para trás e ele ainda chega em terceiro. Né, o Mansell também abre bastante vantagem. E o Prost também tinha um ótimo ritmo. O Prost consegue subir de 14º para 4º. E esse resultado, com o abandono do Alboreto que você está mostrando aí, é resultado suficiente para o Alain Prost conseguir sacramentar o seu primeiro título mundial com 2 corridas de antecedência. E aí o Prost, a gente acaba tendo um pódio inusitado, que o Prost é convidado ao pódio, apesar de ter chegado na 4ª posição, para celebrar o título mundial no pódio com os vencedores. Então, um pódio com 4 pilotos, e é justamente o Prost que chegou em 4º e foi campeão mundial. Nessa corrida, então, é uma corrida cheia de significados, uma corrida muito importante que mostra a Williams muito forte já. O Prost não era para estar nesse pódio, mas por ter sido campeão mundial ele foi convidado e está lá, estourou champanhe, foi um pódio com 4 pilotos aí. As estatísticas do Prost com pódio, poderia contar um a mais aí que ele e o Ayrton totalmente excluído dos pilotos da Williams ali, assim, totalmente isolado no pódio, um clima horroroso. Uma situação, Lucas, que hoje em dia só pela bandeira amarela já teria que ter problema, né? Porque tudo aconteceu na zona de bandeira amarela. Mas assim, a postura do Keck, ele mesmo admitiu que foi totalmente deliberado. Então, a situação que hoje em dia é render um gancho aí de 1 ou 2 corridas, enfim. Mas na época era isso, era briga de foice, né? Essa corrida acabou sendo a decisiva do campeonato. Essa imagem, vou colocar até no destaque novamente, porque a quebra do Alboreto foi muito dramática, porque ele chegou com o carro literalmente pegando fogo nos boxes, estourou o turbo, um turbo que, como a gente já falou, tinha sido mudado de fornecedor. O carro começou com a marca, foi trocada justamente em Monza, e a partir daquilo o Alboreto
ficaria o tempo inteiro sem marcar pontos. Ele, a partir de Monza, o castelo de cartas da Ferrari desmonta totalmente, e a última esperança de título termina nessa foto. Os mecânicos da Ferrari chegando rapidamente com extintores, porque o carro entra nesse pitch de Brands Hatch, que é muito apertado, todo mundo em volta ali, vendo essa situação, e um Prost que, mais uma vez, faz o seu trabalho de captar os pontos que eram os necessários, acaba somando 72 pontos contra 53 do Michele. Ele fica realmente aí sem a possibilidade matemática para as próximas 2 corridas, lembrando, né? Vitória 9 pontos naquela época. O Ayrton, com o segundo lugar, vai para 38 pontos, finalmente passa o Hélio De Angelis, que estava com 33, e o Keck Rosberg com 25 pontos. Esse era o top 5. O Mansell, que venceu a corrida, e isso é muito interessante, porque a gente não via esse espírito, essa quebra de barreira de vitória do Nigel, e que a gente vai ver mais para frente na próxima corrida, que é também Kyalami. Mansell, ele se habitua com a vitória de uma maneira muito rápida, e isso vai fazer diferença no Mansell ali para 1986. Mansell nem estava no top 5 dessa temporada. Ele começou ainda muito tímido, a gente viu que é uma temporada predominantemente Rosberg, mas nesse fim de ano, Mansell cresce e aparece e se torna um vencedor de grande prêmio, uma coisa que, por exemplo, o Peter Warr jamais contava com isso enquanto era chefe do Mansell na Lotus. Tem até uma frase do Peter Warr, é um pouco complicado fazer uma tradução. Enquanto eu tiver um buraco no meu bumbum, o Mansell não será vencedor de grandes prêmios. Foi mais ou menos isso que o Peter Warr disse, mas o Mansell tratou de calar a boca dos seus detratores, dos seus críticos, conquistando essa vitória e se tornando realmente aquele grande Nigel Mansell, batalhador, combativo, veloz, que a gente foi ver nos anos seguintes e que acabou fechando naquele quarteto junto com o Nelson, com o Ayrton e com o Prost, dos 4 grandes naquela mureta lá do Estoril em 1986, a mais famosa, mais emblemática foto de todos os tempos. Como se não bastasse, a McLaren também estilingava no campeonato de construtores, ia para 86 pontos contra 77 da Ferrari. A Lotus chegava muito próxima, veja só que coisa, Lotus com 71 pontos contra os 77 da Ferrari. Lembrando que a Ferrari não pontuou. O Stefano Johansson também teve problema elétrico, parou na volta de 59. Essa quebra de turbo do Alboreto foi logo no comecinho, foi na volta 13. Então, Ferrari zerando em pontos. Depois do 4º lugar, o Hélio De Angelis consegue mais um 5º lugar, um coletor de 5º lugares para essa temporada. E o Thierry Boutsen completa os 6 primeiros com a Arrows, ele que chegou 2 voltas atrás. E vendo por essa tabela, a gente acaba se surpreendendo no final do ano ao perceber que a Williams passa a Lotus. Na verdade, equivale, né, equipara. Ela termina iguais em pontos, fica à frente, claro, pelo número de vitórias conquistadas. Mas nada indicava uma Williams subindo para 3º lugar, pelo menos não até essa que foi a antepenúltima etapa da temporada. Continuem com a gente aqui no GP Total. Porque vamos lá, Márcio, não fecha aí. A Lotus não vai pontuar mais ao longo do ano, né? Ela atingiu a pontuação dela já aí. E a Williams numa fase realmente de muita pontuação no fim da temporada. O Ayrton encerra nessa prova uma sequência de 5 pódios, nas quais somou 29 pontos contra 31 do Prost. E talvez pudesse ter somado mais. Se ele vencesse essa prova sem interferência do Keck ali, talvez o Ayrton tivesse feito mais pontos do que o Prost nesse período dessas 5 corridas, indicando que se ele tivesse começado a pontuar antes, se a Lotus tivesse dado a ele estrutura para terminar as corridas antes, ele teria sido um contender na briga pelo campeonato, coisa que ele não conseguiu ser de fato. Pontuou muito em 86 e 87,
mas você sentia que não tinha força para se sustentar naquela disputa até o fim. Em 85 ele tinha a maturidade e a própria equipe não estava pronta para dar a ele as informações que ele precisava para levar o carro até o fim. Mas nesse momento, esse recorte de fim de 85, a gente vê um amadurecimento para ir, a gente vê que ele tinha potencial em 85 para brigar pelo título. É isso aí, gente. Faltam ainda 2 corridinhas, África do Sul e Adelaide. Não percam as nossas atualizações do GP Total Corrida a Corrida. Quem não assinou ainda as notificações do canal, assine, faça parte dessa comunidade do GP Total. História do automobilismo tratada de maneira aprofundada, séria, com opinião, com análise, e esse novo formato que a gente propôs. 14 etapas já foram, faltam 2. Fiquem com a gente para as próximas etapas do GP Total Corrida a Corrida. Até lá!